Salve, salve diretoria, um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas desse canal Giro Vascaíno para mais um vídeo nessa sexta-feira do dia 18 de julho de 2025. Nós iremos contar e dar a nossa opinião sobre o possível protesto barra teatro. Aí vai dar a interpretação de você, torcedor, e que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. Inclusive, dois jogadores foram muito alvos desse protesto. João Vitor parece que não tem clima mais para estar dentro do Vasco. Inclusive, foi ameaçado pelo um dos integrantes da organizada em relação à questão: eu sei onde que você mora, eu sei da onde que você passeia com a sua família, tudo mais. Para mim isso é uma ameaça, tá? A partir do momento que o cara fala, verbaliza que realmente sabe onde que o cara mora, onde que o cara anda. Já começa por aí. Ficaram ali os panos quentes ali entre João Vitor e o possível chefe da organizada ali debatendo. Aí o Admar Lopes falou no ouvidinho dele que chegou agora, não sabe nada do que está acontecendo. Enquanto isso, o nosso presidente ficou ali com cara de bunda, olhando para a reunião, sequer se manifestou pelo relatos de vídeos que foi repartido, compartilhado isso em qualquer tipo de rede social. Um dos caras que deveriam dar a cara para bater. Um dos caras que deveriam estar na frente do grupo e que deveria falar, expor determinadas coisas que estavam acontecendo dentro do Vasco. E ele simplesmente, o relato que a gente viu, é ele de cabeça baixa, só ouvindo o que a organizada tinha para falar. Até o Fernando Diniz falou, verbalizou. E aí, daqui a pouco eu vou dar a minha opinião sobre algumas frases que foram colocadas, enfim. João Vitor parece que não tem clima mais. E foi um desperdício o Vasco não ter vendido ele na época do Cruzeiro. O Cruzeiro iria fazer uma boa proposta pelo João Vitor para o Vasco e amortizar a dívida que o Vasco tem com o Benfica. O jogador que custou mais de 40 milhões nos cofres do Vasco, vindo através da contratação do Alexandre Matos, para você ver que é apelidado de zagueiro iFood, entrega a qualquer momento. Então você percebe que o João Vitor realmente não tem clima mais. E se ele for homem o suficiente, ou ele tem duas situações. Ou ele joga para baralho para mudar esse cenário, ou ele simplesmente liga para o grande empresário que está por dentro dos bastidores do Vasco, o Paulo Pitombeira, e pede para ele ser negociado. Só existe duas maneiras para o João Vitor sair dessa situação, dessa crise com a organizada. E digo mais, quando a organizada pega no pé de jogador, infelizmente o jogador é que se ferra. Porque os caras vão pegar no pé igual aconteceu com o Léo Pelé o ano passado. Que inclusive foi um dos motivos do Léo Pelé sair do Vasco. E o Lucas Piton, a gente já havia falado bastante tempo. O Lucas Piton caiu de rendimento e muito dentro da temporada. Já era para o Lucas Piton ter sido barrado desde o ano passado. Inúmeros jogos que o Vasco vem sofrendo gol nas costas do próprio Lucas Piton, que é fraco defensivamente. Ele é tão fraco defensivamente que os adversários já analisam o ponto fraco do Vasco, que é o lado do Lucas Piton, e explora aquilo ali. Se você for ver desde o ano passado até agora, a maioria dos adversários que ganharam do Vasco, independente se for em São Januário ou fora, foram tudo nas costas do Lucas Piton. Porque no lado direito, mal ou bem, o Paulo Henrique não é esse lateral direito de qualidade em nível europeu, mas é um cara esforçado, é um cara que tem o maior número de desarmes, é um cara que corre o tempo inteiro, é um cara que se dedica dentro de campo. Um dos caras que sequer foi citado pela organizada. Por quê? Porque é um cara que se entrega, é um cara que se mata. E em comparativo
ao lado esquerdo, é totalmente o inverso. Se no lado direito tem uma Ferrari correndo a 200 km por hora, no lado esquerdo você tem um Fiat 147 correndo a 20. Então tá explicado isso. E é o que a gente sempre pede aqui nos vídeos, em live aqui do Giro Vascaíno. Cadê o Leandrinho? O porquê que o Leandrinho não tem oportunidades? Como foi um dos trechos da organizada citar a questão de dar oportunidade para jogadores da base, Leandrinho é um dos caras. Duvido que o Leandrinho, se der uma sequência para ele, vai ser pior do que o Lucas Piton ou até o Vitor Luiz. O Vitor Luiz não foi nem ruim assim no jogo do Del Valle, de comparativo a quanto tempo que ele não joga, foi até que razoável. Agora, o Vasco foi eliminado pelo Del Valle, bota 100% de culpa do Lucas Piton. Um cara experiente desse, vivido em futebol brasileiro, fazer uma merda do que ele fez com menos de 10 minutos? Por quê? Porque tá mal fisicamente, tá mal mentalmente e é fraco como jogador. É fraco. Como pessoa, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser um cara amigão, pode ser um pai de família, pode ser um bom marido, mas como jogador de futebol, ele é fraco. Ele é mediano para baixo. Mediano para baixo, tá? E foi adquirido por mais de 15 milhões de reais na época do Corinthians. Se pagou ou não, a gente não sabe, até porque foi tudo empurrado para recuperação judicial. Enfim, agora eu vou dar a minha opinião sobre o que aconteceu no centro de treinamento Moacir Barbosa ontem. Eu sempre falo aqui, e um dos motivos pelo Vasco estar nessa situação é porque a torcida não cobra. Independente se é organizada ou não, a torcida tem que fazer o papel de, primeiro, eu torço para o Vasco. Então eu quero sempre o melhor para esse clube. Enquanto isso não acontecer, eu preciso cobrar. A cobrança ela pode ser de qualquer forma. Ah, se você mora no Rio, vai no estádio, ou na porta do estádio, ou no centro de treinamento. Ah, eu não moro no Rio. Meu irmão, cobra em rede social. Abre seu Instagram, abre seu Facebook, abre o seu Twitter, faz um vídeo no seu canal, abre um canal e faça. Demonstre a sua indignação, o seu protesto. Entendeu? Faça, porque pelo menos, se acontecer uma merda daqui a pouco, você vai estar com a consciência tranquila do que você fez alguma coisa, que você fez algo, que você criticou alguém. Agora, vamos colocar alguns pontos que aconteceram ontem no protesto. Primeiro, as organizadas, principalmente a Força Jovem, que estava lá presente, ela cobrou os jogadores. Eu não vi esse mesmo empenho dessa própria organizada quando o Salgado deixou o Vasco 2 anos na Série B. Quando o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo, eu não vi essa forma. Quando o Vasco foi achincalhado em outras eliminações, eu não vi esse protesto. Então, parece que esses protestos são orquestrados. Não são assim de forma natural. É assim, quando der a veneta para eles, eles vão lá e dizem, nós estamos fazendo alguma coisa, torcedor. Não, eu acho que isso aí deveria ser rotineiro. E não deveria parar ontem. Deveria continuar até o jogo de amanhã. No estádio, protestar. Porque qualquer tipo de torcedor que está pagando, você tem que protestar com o clube. E não só com os jogadores, tá? Jogador, é muito fácil você botar nas costas do jogador, mas o jogador não pediu para ser contratado. Tem que colocar na responsabilidade de Pedrinho e Felipe, porque o Marcelo Santana, quando saiu do Vasco, ele verbalizou que ele não participou de nenhuma dessas contratações. Então a culpa tem que ser de Felipe e Pedrinho. E o Felipe eu não vi ontem no centro de treinamento Moacir Barbosa. O que aconteceu? O Felipe não estava lá? Então, torcedor, principalmente dessa organizada que foi ao Moacir Barbosa ontem, ao centro de treinamento, ao CT, cobrem também a diretoria. Cobrem quem deixou o Vasco, que foi verbalizado não mais de uma vez. Ah, nós estamos fodidos há 20 anos. Então, há 20 anos vocês vão ficar tomando no lugar e sem fazer nada. Ah, é muito fácil verbalizar, nós estamos fodidos há 20 anos.
E aí, vocês fizeram o quê para mudar esses 20 anos? Nada. Por isso que vocês continuam verbalizando essa questão de 20 anos. E sinceramente, com todo respeito, alguém pode ter uma opinião contrária da minha. Não é 20 anos. Por mais que o Vasco estava sofrendo rebaixamentos e tudo mais, o Vasco começou a piorar a partir do momento de 2020 para cá. É só você ver. É a entrada de como foi o Jorge Salgado não ganhando nas eleições, porque a única coisa que acontece dentro de um clube de futebol da Série A é isso. É o Vasco. É não o presidente que não ganhou entrar. Aconteceu isso no Vasco e acontece direto. O Jorge Salgado entrou. Entregou o Vasco para um grupo de americanos falidos. E eu não vi protesto de torcida. Aquele Josh Wander, aquele mochileiro de marca mão, aquele laranja, eu não vi essa torcida criticar aquele cara quando ele falou que o Vasco teria a mesma folha salarial do Flamengo. Eu não vi isso. Quando o Vasco foi eliminado do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu no Carioca, eu não vi isso. Então não venha com essas narrativas de 20 anos. Até na gestão do Campelo, que eu tenho muitas críticas à gestão do Campelo, estava melhor do que a do Pedrinho e a da 777. Para você ver, eu tenho muitas críticas à gestão do Campelo. E eu tenho que verbalizar que ela foi melhor do que a do Jorge Salgado e a do Pedrinho. Então não tem esse papo de 20 anos. Sabe por que não tem esse papo de 20 anos? Porque se lá na frente as coisas não derem certo, e se o Vasco, Deus me livre e guarde, cair para a segunda divisão, não pode nem existir Vasco mais. Sabe por quê? Porque o Vasco hoje é uma empresa, é uma SAF, e se o Vasco não pagar essa recuperação judicial, São Januário, por exemplo, vai a leilão para pagar essa dívida. E pode ser, vou falar bem baixinho, pode ser o fim do Vasco. Então não tem esse papo de 20 anos. Essas narrativas mentirosas de falar que 20 anos estamos no fracasso, que 20 anos estamos no sofrimento, desculpa, é de 2020 para cá. E isso muito por conta do grupo político que hoje está lá com o Pedrinho, a Sempre Vasco. Então, galera, essa é a minha opinião. Quem gostou, ok. Quem não gostou, simplesmente dá aí o seu comentário. Deixa aí a sua opinião. Essa é a minha, eu não mudo e tenho ela desde quando a gente surgiu e criou aqui o canal. Um grande abraço para todos. Se curtiu aí a nossa opinião, deixa o like, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais e mais pessoas e principalmente aí deixa o seu comentário. A sua opinião é importante, por mais que seja diferente da minha, a sua opinião é muito importante. Um grande abraço para todos, um ótimo dia para todos vocês. Amanhã estaremos de volta porque amanhã tem sofrimento à vista. Vasco e Grêmio se enfrentam em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Fui!